ele quer dizer sobre a tranquilidade da alma, né? Leia Marco Aurélio, leia o que Marco Aurélio quis dizer quando ele falou que, no final das contas, para que fazer todas aquelas guerras que ele fazia? Não ache que o estoicismo vai fazer você abrir uma startup famosa, porque você vai acabar só sendo um sujeito brega que faz mau uso da filosofia. O estoicismo, vou dar um exemplo das meditações do Marco Aurélio, que é um dos estoicos mais famosos, porque foi imperador de Roma, foi César. E tem um trecho famoso que mostra muito o espírito do Marco Aurélio. Ele era César, lembremos disso. Estava no topo de grande parte do mundo, certo? A cor púrpura, roxo, era a cor da família imperial em Roma. E essa cor púrpura era uma cor vinculada ao império. O Marco Aurélio tem uma famosa passagem em que ele está comentando o enorme poder que essa capa que ele tem no mundo, em Roma, como as pessoas anseiam por ela, como as pessoas se dobram a ela, como elas fazem reverência a ela, quando no fundo ela nada mais é do que um pedaço de pano feito com restos de mexilhões, algum bicho do mar, que esses restos mortais dão a cor púrpura. Então o Marco Aurélio está dizendo assim, quanta gente dá maior importância para esse negócio é restos mortais de mexilhão, digamos assim. É daí que vem essa cor. É só uma cor. Entende? Então, o Marco Aurélio está meditando sobre o que a gente poderia chamar da essência de como as pessoas se apegam a símbolos. Ele está dizendo que o poder está diretamente ligado a símbolos, né? E ao mesmo tempo que ele está criticando esse vínculo da cor e reduzindo a cor a seus elementos materiais causais, que são banais, que vem da natureza, de refúgio e tal, ao mesmo tempo ele está refletindo sobre algo que ele reflete várias vezes ao longo da vida dele, que é como o poder é enganoso, como ele é frágil. Para você ter poder, você depende da manutenção de toda uma escala de relações que a qualquer hora pode acabar. É claro que há algum mérito, mas há toda uma cadeia de relações que não está na sua mão decidir. Por quê? Porque, na verdade, grande parte ou a maior parte daquilo que deu certo na sua vida, você provavelmente deve a toda uma cadeia de eventos que envolvem pessoas e outros fatores que não é você. Então o estoicismo está em outra chave. O estoico, a fortaleza interior, está em eu saber que tudo à minha volta está morrendo, está passando, inclusive eu, inclusive o meu sucesso. Me perguntam aqui se eu não acho que o desapego é, de repente, uma manipulação do Estado ou da sociedade para fazer com que você não deseje coisas, não se apegue a bens materiais. Alguém teria construído toda essa história filosófica chique ao redor. Então, assim, não é. É um engano achar que é. É claro que a gente pode dizer que o Estado brasileiro é bastante hostil ao empresário. Se você quiser abrir uma empresa, ele acaba com você. Você tem burocracia, você paga para o contador, para o advogado, os impostos são incompreensíveis e roubam você, tudo isso é verdade. Mas o tema do desapego na filosofia, o tema do desapego, ele cresce na filosofia greco-romana, principalmente no âmbito dos filósofos chamados estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca, ao redor do combate à ilusão que existiria na vida.
Quando você quer se apegar, por exemplo, a bens materiais. Se você quer se apegar a bens materiais, você provavelmente vai começar a sofrer, porque cada vez você vai querer mais bens materiais, você vai se apegar ao juízo que as pessoas têm sobre você. Isso é uma fonte enorme de sofrimento, quer dizer que todo mundo padece um pouco. Você tentar ser minimamente desapegado daquilo que pensam de você pode ser um bom exercício. Hoje em dia, pessoas que ficam obsessivamente querendo saber o que os outros pensam dela, os comentários, os likes, se ela tem bom retorno, os comentários, fazer sobre o que ela escreveu, falou, gravou, seja lá o que for. Quando você fica muito apegado a isso, você fica sobrecarregado, ansioso. Quando você está sempre preocupado com o que as pessoas à sua volta acham de você, você vai ficar sofrendo por causa disso. Se você é uma pessoa excessivamente apegada a seus filhos crescem, vão embora de casa, se são normais, certo? Vão cuidar da vida deles. Então, nesse sentido também, se você fica apegado, isso não é bom para você. Se você fica excessivamente apegado ao sucesso, às promessas que o mundo faz para você, se você é excessivamente apegado, digamos assim, à vida, no sentido de que você quer viver até os 190 anos caquético, com demência, sem conseguir usufruir mais absolutamente nada da vida. Todo esse conjunto de exemplos, eles são, na verdade, os exemplos que movem a filosofia, desde a Grécia de Roma, a entender que esse estado de desapego é um estado importante para você se frustrar menos, para você ter menos agonias, porque aquilo que você quer que aconteça não acontece. Então não tem nada que ver com a invenção chique da filosofia para justificar formas de manter você pobre ou manter você sob controle. Agora, não há dúvida que a tese do desapego ela é bastante complicada no mundo que é movido pela ideia de produtividade, de eficácia, de autossuperação contínua, de que você está sempre tendo que pensar novas ideias, que você tem que estar sempre pensar em novos produtos. Num ambiente como o nosso hoje, o desapego, de fato, é uma coisa muito difícil de realizar. É claro que alguém pode usar a expressão desapego para falar para alguém que sofreu uma grande injustiça, que sofreu uma grande perda, que foi abandonado pelo marido para a mulher e que está sofrendo, e você vira para essa pessoa e diz, não, desapega. É claro que o verbo desapega, hoje em dia, como tudo que é muito usado, é banal. É claro que hoje tem pessoas que falam desapego e vão de classe executiva para a Índia ficar num puta hotel ou num puta mosteiro que vai custar caro e que ele precisa de todo um ferramental, inclusive em termos de seguro-saúde, para sobreviver lá, e que, portanto, vai em restaurantes legais. Então, é claro que hoje o desapego é muito falado no sentido banal, desclassificado, como uma modinha, para querer dizer que você é muito desapegado porque você tem uma casa numa praia deserta. Um dos focos da reflexão estoica, né, da escola estoica, Marco Aurélio, Sêneca, que pensava sobre desapego, a apatheia, ou ataraxia, como se fala em grego, é a ideia de que o mundo engana, e o mundo engana mesmo. Por isso que o sucesso é sempre um mau conselheiro. Você aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Porque o sucesso faz você achar que tudo que você faz vai sempre dar certo. Não há dúvida que existe uma contradição inerente ao mundo contemporâneo, capitalista, baseado em aquisição de bens, baseado em controle da sua vida. O fato inerente a isso de que uma hora você fracassa, uma hora dá errado, uma hora você adoece e, portanto, você vai ter dificuldades se você não consegue ter um mínimo de desapego com relação à vida. Um dos focos da preocupação estoica era justamente o apego às paixões, o apego aos desejos. Porque quando você tem muito apego às paixões e aos desejos, você seguramente sofre. Então o desapego é uma coisa bastante séria, bastante útil, bastante interessante, mas é claro que você não desapega numa casa muito cara, numa praia deserta. A autoajuda está fazendo uso do estoicismo, né? O estoicismo é uma moda, lá no Vale do Silício, inclusive, muitos livros traduzidos em português. E tem alguns elementos do estoicismo que faz com que se queira usá-lo como autoajuda. Primeiro porque um dos filósofos mais famosos era um César, né?
o imperador de Roma, Marco Aurélio. Então, as bestas acham que lendo Marco Aurélio vai aprender a ser imperador de Roma, né? E o estoicismo tem essa característica de buscar uma vida equilibrada, estabelecer um certo controle sobre as paixões, não ficar o tempo inteiro apegado ao passado, não ficar sonhando com o futuro. Então, muita gente construiu esse conceito picareta de mindfulness a partir dessa ideia de você estar presente plenamente na sua condição. Isso empobrece, né? Porque o estoicismo tem todo um discurso de desconstrução do mundo, sabe? O Marco Aurélio, ele gostava de dizer que, afinal de contas, o que é ser imperador de Roma se não é usar uma capa roxa que é fruto de tinta que vem de, sei lá, mexilhões. Então, o estoicismo tinha um discurso muito poderoso sobre como o mundo é enganoso, né? O estoicismo tinha um discurso muito poderoso, aliás, que muitos os acusam de uma certa melancolia por você saber que tudo está passando. Não é à toa que um dos subtítulos do estoicismo é Meditatio Mortis, é a meditação sobre o caráter efêmero de tudo. Então, o estoicismo como autoajuda, você não usa o estoicismo como autoajuda, leia Sêneca, leia o que ele quer dizer sobre a tranquilidade da alma, né? Leia Marco Aurélio, leia o que Marco Aurélio quis dizer quando ele falou que, no final das contas, para que fazer todas aquelas guerras que ele fazia? Não ache que o estoicismo vai fazer você abrir uma startup famosa, porque você vai acabar só sendo um sujeito brega que faz mau uso da filosofia.